mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meu nome é Carlos. Hoje estamos mais um dia com o nosso estudo bíblico através de área espiritual do Instituto Reste. O Evangelho de hoje está em João 6, 22 e 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo seguinte, a multidão que ficara na outra margem viu que ali não havia senão um bote, sendo que os discípulos tinham ido sozinhos e Jesus não fora com eles. De Tiberíades chegaram outras barcas perto do lugar onde Jesus dera graças e eles tinham comido pão. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, embarcaram nos botes e se dirigiram a Cafarnaum à procura de Jesus. Eles o encontraram na outra margem do lago e lhe perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Eu vos asseguro que me procureis não pelos sinais que vistes, mas porque ficais saciados de pão. Trabalhai não por um sustento que perece, mas por um sustento que dura e dá a vida eterna, aquele que este homem vos dará. Nele Deus pôs o seu selo. Perguntaram-lhe: O que devemos fazer para trabalhar nas obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus consiste em que creais naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho de hoje, o povo vai atrás de Jesus, porque Jesus tinha acabado de fazer aquele milagre da multiplicação, e nós vamos ver que Jesus, ele quer cuidar. Então, cuidar é utilizar para alertar, para servir, preservar a vida, ajudar no crescimento e desenvolvimento de qualquer ser vivo. Então a preocupação de Jesus era o quê? Cuidar do povo. Fazer que o povo crescesse no transcendente, largasse a vida de pecado. E Jesus vai perceber que o povo só estava o procurando, por quê? Porque eles ficaram saciados. Algo momentâneo, algo que passa. Então o povo estava preocupado só em garantir a questão alimentar, para não ter mais esforço. E isso também nós vamos ver lá no capítulo de João, no 4º capítulo, que é samaritana também. Jesus, se você souber quem ele quer dar de beber, e ela vai falar assim: então Senhor, me dá dessa água. Não porque ela estava querendo dar água viva, é porque ela ia de tarde no poço, no horário em que não tinha mais ninguém, e ela não precisaria mais ir buscar água no poço. Então também só de saciedade, algo momentâneo, passageiro. E não é isso que Jesus quer de nós. E nós vamos ver isso hoje, principalmente no Brasil, a questão do assistencialismo, que é um sistema, uma prática governamental que procura ali ter como paliativo dar dinheiro para as pessoas para que elas possam ter o seu sustento, mas não resolve o problema principal. Não tem, não é viável a longo prazo esse tipo de política assistencialista. A longo prazo, as pessoas não vão ter mais o que comer, porque ninguém vai produzir, e se ninguém produz o alimento, ele sobe de preço. Então são coisas totalmente distintas. O zelo, a compaixão que Jesus tinha com o povo, e o que nós vemos hoje com o assistencialismo aí no Brasil, que é muito forte, em que tem estados aí, somente
no Nordeste que 56% da população não trabalha. E isso a longo prazo, gente, é inviável. As pessoas vão voltar para a condição de miséria. Então, que Jesus aqui vem criticar que o povo tinha que buscar a Deus, não a questão de ter pão para saciá-los. E buscar a Deus é abandonar o pecado, abandonar as más práticas, observância da lei. Então, se a busca de Deus, nós também, nós buscamos Deus para Ele através querendo um assistencialismo de Deus. Só procuro Deus porque eu estou querendo comprar uma casa, aí eu faço uma novena porque eu quero comprar a casa. Então, Deus, me assiste aí porque eu quero comprar aquela casa. Ah, Deus, me assiste aí porque eu estou precisando de emprego. Aí eu faço novena para ter emprego. Ah, Deus, me assiste aí porque estou precisando melhorar meu salário, mudar de emprego. É só no assistencialismo. Não procuramos Deus verdadeiramente com a preocupação da mudança de vida. Tanto é que Jesus faz essa crítica. Vocês têm que buscar e crer em Jesus Cristo como Filho de Deus que veio para nos livrar, salvar das garras da morte, para termos o direito à vida eterna. Infelizmente no Brasil, a questão assistencialista ela é de longa data, às vezes aumenta, diminui, mas enquanto nós tivemos essa mentalidade de não procurar aqui, nem falar que cuidar, é desenvolver o crescimento das pessoas. As pessoas, elas chegaram no ponto de mediocridade, não querem crescer, então as migalhas que o governo dá para elas é satisfatório, só que vai chegar num ponto que nós não vamos conseguir mais viver somente desse dinheiro, porque enquanto alguém está sendo beneficiado pelo assistencialismo, alguém está pagando mais imposto. E quanto mais imposto se cobra, mais as pessoas que produzem vão deixar de fazer isso, porque fica inviável produzir, fica inviável gerar emprego. E você não vê nenhum dos adeptos da teologia da libertação criticar esse modelo fracassado, porque Roma, se você pegar lá a história de Roma, Roma caiu por quê? Vivia de assistencialismo, era pão e circo, chegou até, cresceu demais, escravizava demais, cobrava altos impostos dos povos escravizados, só que chega num ponto que fica insustentável, porque a revolta, a rebelião, o povo de Roma estava sendo saciado com pão e com circo, mas a custas de povos escravizados. E hoje no Brasil, quem trabalha é escravizado, porque você tem auxílio reclusão, Bolsa Família, auxílio aluguel, auxílio gás, auxílio luz, auxílio tudo, mas alguém vai pagar. E nós estamos vendo quem paga é o próprio povo, porque os governantes aí, o desejo deles é roubar cada vez mais. Agora, o último, o mais gritante, é a fraude aí no INSS, roubando pessoas idosas que precisam de um cuidado maior devido à medicação, devido à idade avançada, elas vão precisando de mais auxílio, só que vai se roubando deles. Então, não tem como nós vivermos o Deus-Estado. O Deus-Estado, ele é falho, sempre falhou e sempre vai falhar. Que Jesus abençoe.
Maria nos cubra o seu manto, Sagrada Família, abençoe e santificar as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.